Estamos de volta e vamos começar já com o sorteio com o professor Matheus e o professor Luiz Augusto. Professor Luiz Augusto, pode tirar um número aqui para nós? Lembrando que o sorteio é do YoStyle. Número 27. Número 27 já foi. Pode tirar mais um? Uhum. Colocaram de volta. 5. Vinícius Vidal Carvalho. Então, Vinícius pode buscar o seu prêmio do YoStyle. Mais um. Não, você pode deixar aí. Deve ser prêmio bom, né? Então, vou tirar um aqui, tá, Camila? Número 26. 26. Karen Tomazelli. Professora. É isso aí. Prêmio do YoStyle aqui para Isso vocês. Ó. aí. Então, agora, convido os professores Matheus Basejo e o professor Luiz Augusto Leite para proferirem sua palestra. Luiz Augusto Leite é graduado em odontologia pela Faculdade Uniavan, atua na área de implantodontia, cirurgia oral menor, harmonização e estética facial e dental. É professor da disciplina de cirurgia e estágio supervisionado em clínica integrada do Centro Universitário Uniavan. E também um entusiasta de tecnologia e fotografia. Matheus Miller Basejo é especialista em prótese dentária e implantodontia, mestre em clínica odontológica, professor da graduação da Uniavan, professor de especialização em prótese dentária no YoStyle e também professor e palestrante de fotografia odontológica. O tema da palestra será Fotomarketing 5.0. Boa palestra, professores. Valeu. Então, boa noite a todos, mais Boa uma noite. vez, para quem acompanhou nosso bate-papo hoje às 5 horas dos egressos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui com o Matheus hoje, né, o mestre das lentes aqui do Brasil, referência aí em fotografia odontológica. É uma honra muito grande para a Uniavan também tê-lo como docente aí na universidade. Então, hoje o nosso tema é fotomarketing. Nós vamos conversar um pouquinho aí da interação, o que a gente pode estar fazendo utilizando a foto como um marketing no nosso consultório, no nosso negócio, enfim, no nosso dia a dia. Mas antes disso, nós precisamos entender realmente o que significa o marketing, né? Antes de a gente entrar na parte da fotografia, que é com o Matheus. Então, o marketing em si, vamos trazer um pouco para a nossa área também, ele nada mais é do que um conjunto de ideias, de sistemas, para a gente conseguir concretizar a venda. Então, na maioria das pessoas, elas têm aquela ideia de marketing é vender, né? O cara que vende bastante, ele é um bom marqueteiro, digamos assim, né? Mas o marketing em si não é a venda concretizada, é o meio, é o caminho para a gente conseguir chegar numa venda ou, enfim, para a gente poder ficar conhecido, não somente negócios, né? Então o marketing ele funciona dessa forma. Nós temos várias estratégias de marketing, nós temos hoje uma infinidade, principalmente quando a gente lida com o mundo digital, né? Então, hoje, principalmente, não só por conta da pandemia, mas muito mesmo antes da pandemia, a gente já trabalhava fortemente com o marketing digital, principalmente na nossa área, né? Então, a gente tem hoje vários métodos que a gente pode estar abrindo mão, utilizando para fortalecer ainda mais tanto o nosso negócio ou até mesmo a nossa profissão, né, utilizando o marketing. Então, o marketing digital, né, vamos falar um pouquinho de marketing digital também, mas ele sempre inicia na odontologia. Hoje, 80% dos negócios novos hoje, eles iniciam online e terminam no consultório. Então a gente precisa
começar a pensar um pouquinho diferente agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no cenário atual mundial, que os negócios eles estão começando a ficar agora muito mais online, né? Pessoas que tinham as suas lojas físicas, que dependiam de público, passando em frente às suas lojas, hoje a gente mudou totalmente esse cenário. Então, para o marketing acontecer, efetivamente hoje, nós precisamos que ele inicie muito bem para poder chegar no nosso objetivo, que é venda ou, enfim, ficar conhecido, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem vários métodos hoje para que a gente consiga o nosso objetivo. Nós vamos utilizar hoje um método muito bacana que vocês já podem estar utilizando como exemplo também, seja no seu negócio de família, no seu consultório. Nós temos bastante alunos hoje agora se formando nesse semestre, que logo vão ter seus consultórios e seus negócios. É um método muito legal de você ficar conhecido e de você também contribuir um pouquinho. Hoje, por exemplo, o Don't Meeting, ele tem inscrição gratuita, porém, ele tem a questão do alimento não perecível. Então, também isso é muito legal. É um engajamento muito grande das pessoas em colaborar e ajudar, e, ao mesmo tempo, a gente consegue um bom resultado em marketing, tá? Matheus, vamos então iniciar a nossa campanha dessa noite aí? Vamos começar com o marketing? Vamos começar um pouquinho com o marketing. Vamos lá. Então, antes só, primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte desse evento, que é o terceiro Don't Meeting, principalmente dividindo, né, essa palestra aí com o Guto. Posso chamar de Guto? Pode. É o Guto. Então a gente vai tratar de um assunto extremamente importante, né, para todos que estão se formando ou para quem mesmo é formado, porque realmente é uma ferramenta por experiência própria que funciona, tá? E o intuito mesmo é passar um pouquinho da nossa experiência. Então, você fica ligado, porque eu vou fazer agora um post aqui, tá? A gente vai fazer um pouquinho, tá? Vamos explicar para o pessoal. A gente vai fazer uma foto, porque a ideia é fazer um sorteio de um ring light nessa live, tá? Então eu vou fazer uma foto. Essa foto ela vai ser jogada, vai ser postada lá no Odonto Uniavan no Instagram. Então tem algumas regrinhas, poucas regrinhas, né? Acho que tem o... Então aqui, ó. Então vocês já vão acessar, daqui a pouco a foto já vai estar lá. Então é para ir lá, comentar e voltar, né? Esse QR Code então vai direto para o Instagram? Vai direto para o Instagram da Odonto Uniavan, que é o que vai estar rolando o sorteio. Então você pode participar por lá. Então vamos fazer uma foto aqui, eu já vou fazer uma arte. E aí a gente já vai... Aqui, vamos chegar perto. Eu acho que tu pode vir mais pertinho aqui. Mantendo um pouco de distanciamento, né? Aí, vamos fazer a foto. Show. Show. Então, enquanto acho que o Guto tem mais alguma coisa para passar, eu vou editando essa foto. Daqui a pouquinho ela vai estar postada lá no Odonto Uniavan para você participar. Mas é ir lá e voltar, né? Então, não esqueçam, hein? Vão lá, vão participar para a gente entender melhor depois aí o que é essa estratégia de marketing. Beleza? Vamos continuar aqui então, enquanto o Matheus faz a edição da foto aí pra gente. Dando continuidade, agora eu quero fazer uma pergunta para todos vocês aí, tem muitos alunos que têm um negócio de família, que trabalham no negócio de família, ou profissionais que estão nos assistindo agora. Você está online nesse momento? O seu negócio está online nesse momento? Eu acho que isso é uma pergunta hoje muito importante. Porque assim, se você não tiver, tome cuidado, porque o seu concorrente vai estar. E às vezes ele nem é melhor que você, mas ele vai ficar mais conhecido do que você, por isso, tá? Então, essa pergunta é bem interessante, porque existem duas diferenças entre estar online e ser online. Tem pessoas que têm conta no Instagram só para ficar vendo a vida dos outros, né? Nem um likezinho, né, Matheus? Eles dão na nossa foto, né? Não. Eles só acessam para olhar a vida dos outros. Para vasculhar. Para vasculhar, né? Segue um monte de gente, mas não interage com ninguém, né? Ou só interage com quem segue de volta, né? Isso aí, né? Só dá uma resposta no like. Então, hoje em dia, para quem quer ter um negócio online,
O negócio online não significa vender um produto digital, que é bem diferente. Mas você que tem um consultório, num laboratório de prótese, né, que quer divulgar o seu trabalho, você tem que estar com o seu negócio online e tem que interagir com o seu público. Não basta ter uma conta, seguir várias pessoas e achar que está fazendo marketing ou que está realmente fazendo alguma diferença. Tá? Então a gente precisa realmente estar online, literalmente. Tá? Não tem como simplesmente postar qualquer foto e postar nas redes sociais sem ter uma lógica, sem ter uma referência, muitas vezes, né? Apenas porque eu preciso postar. Bati uma foto, postei, não enquadrei, não editei, não tem qualidade, né? Não tem imagem. Então, nosso objetivo hoje, nossa conversa, não vamos chamar de palestra, né? Vai ser um bate-papo, mostrar para vocês isso, que é muito importante hoje a gente ter um negócio online. Tá? O nosso negócio, transformar o nosso negócio para um produto digital. Tá? Então hoje, essa tela aqui é muito bacana. Eu vou tentar olhar para cá para saber aqui melhor. Então olha só, nós temos aí se chama um site, tá? Ele dá informações em tempo real de quantos telefones estão sendo vendidos, quanto dinheiro está sendo gastado com videogame, com jogos na internet, quantos usuários novos de internet nós temos, quantos e-mails enviados e quantas pesquisas no site da Google. Tá? Isso é bem legal, porque eu garanto que essa imagem a gente fez mais ou menos uns 30 dias, hoje deve ter mudado muito com essa pandemia, né? Então esses dados já devem estar bem maiores aí, mas ele mostra a real situação, assim, falando em mídias sociais, né? O que a sociedade, como que a sociedade está se comportando nos dias de hoje. Então ela nos traz uma realidade muito bacana. E qual que é o nosso foco nisso? É claro que nós temos ali quase 6 milhões, né, de celulares vendidos num dia. É isso, pelo que eu estou conseguindo ver? 6 milhões de celulares vendidos. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Celulares sendo vendidos no mundo inteiro. Então, qual é a nossa preocupação com isso? O que a gente tem que ter em mente hoje? Que essas pesquisas na Google, esses celulares que estão sendo vendidos, eles geram informações para a gente. Então, imaginem, hoje tem empresas especializadas em tratar essas informações que a gente está fornecendo. Sempre que a gente faz uma pesquisa de um aparelho celular novo na internet, esses dados eles estão sendo armazenados. Tá? Então, é o que a gente chama de Big Data. Então, empresas específicas, como o nosso colega Mark Zuckerberg, do Facebook e do Instagram, ele utiliza muito bem isso. A gente consegue utilizar esses dados que vocês mesmos estão gerando, seja dando um like lá na foto do Matheus, que ele fez uma foto bonita hoje lá, macro. Então, até comentando a foto dele, a gente está gerando informações. A gente está gerando engajamento para o Instagram poder direcionar o que ele quer mostrar para a gente. Tá? Então, essas informações elas são muito importantes e a gente precisa entender isso para conseguir uma alta performance nas redes sociais. Certo? Olha só, Guto, só te interrompendo um pouquinho, mas a postagem já está no ar, já tem gente comentando. Então, odonto.uniavan, tu vai lá, deve ter o post que dá todas as regrinhas. Na verdade, são 2 regrinhas. Tem que comentar o que você está achando dessa palestra ou desse evento. E também você tem que tirar ou uma selfie ou print screen da sua tela da nossa palestra. Né? Muito fácil, né? Para ganhar um ring light aí. Tá show. Acho que até eu vou postar, fazer um comentário. Eu vou postar agora. Então vamos lá. Essa tela tem alguns dos principais aplicativos que nós utilizamos. Eu garanto que, pelo menos hoje, 5 desses aí a gente usa todos os dias com frequência. Certo? Eu acho que até mais, se a gente for parar para pensar. Qual que é o objetivo de mostrar esses aplicativos? Todos eles, de alguma forma ou de outra, acabam armazenando esses dados. Tá? A partir do momento que a gente instalou no nosso telefone hoje tem GPS, ele sabe aonde que a gente ficou, quanto tempo que a gente ficou naquele determinado lugar. Né? Muitos de vocês já devem também ter percebido que às vezes quando vocês entram no carro, principalmente quem tem Android, da Apple também, do iOS, ele já comunica tantos minutos até o
o destino, que é o teu trabalho ou é a faculdade, ele já te informa, porque ele já sabe que todos os dias, naquele horário, você faz aquele, sem tu perguntar, né? Apenas por ter instalado o aplicativo e estar fornecendo informações. Então, Exato. isso é só um exemplo, tá? Do que a gente pode estar utilizando para a gente conseguir um resultado melhor nas mídias sociais, utilizando as fotos, certo? Desses aplicativos, nós temos esses 4 principais, certo? Que hoje, Instagram, Facebook e WhatsApp são do mesmo dono, da mesma empresa. Exato. E a Google é que está dominando o mercado aí com essas informações. Todos os outros aplicativos acabam utilizando das informações da Google para gerar resultados e gerar esse feedback para a galera. Inclusive, o software que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai entrar na parte mais de fotografia e edição. O do software que a gente vai utilizar é um software gratuito e ele é da Google, tá? Então, para tu ver a força. E ele disponibilizou para todo mundo. Inicialmente era um app pago, e aí a Google agora ela... A tendência, eu acho que está essa, né? Agora a gente trabalhar cada vez mais com software gratuitos para justamente... O objetivo das empresas fornecerem software gratuitos é justamente por isso. Quando o Matheus está lá instalando o software dele gratuito, ele já está pegando os dados, pegando informações de fotos, a frequência que ele edita as fotos. Então, enfim, o objetivo principal é esse, mas a tendência é essa também, né? Então a gente também precisa fornecer informações para que a gente precisa estar online para a gente conseguir essas informações. Quer dizer que nada é de graça. Nada de graça, sempre tem um preço. A tendência é essa mesmo. Então vamos lá. Seguindo, então os 4 principais aplicativos são esses. Todos esses aplicativos eles vão gerar dados, né, na nossa casa, dados específicos eu comprei um sapato, por exemplo, de uma cor tal. Daqui a uma semana começa a vir promoção, porque a gente comprou um sapato. Ou simplesmente, quem nunca estava passando no Instagram e falou na manhã que queria comer um cheeseburger e apareceu à noite já promoções de cheeseburger. Ou estava falando eu preciso fazer um curso de fotografia e apareceu lá, patrocinado, né? O curso de fotografia do Matheus. Por quê? Porque os celulares também eles têm dispositivos, não vou explicar agora, porque a gente não tem tempo, mas dispositivos de captura de áudio que eles conseguem identificar isso, tá? E até mesmo pesquisas lá que a gente fez, que realizou junto com o Google, tá? Mas hoje em dia é muito mais utilizado Instagram e Facebook através da pesquisa por áudio. Então, são ferramentas, são métodos que a gente pode estar utilizando, né, no nosso dia a dia para fazer isso, estar divulgando os nossos conteúdos. Se você é professor, está divulgando suas aulas, seus cursos, aluno, enfim, a gente já consegue direcionar o que a gente quer. Facebook e Instagram, eles nos fornecem dados específicos, né, Matheus? É bem legal, a gente consegue fazer filtros por idade, por região, das pessoas que te seguem. Só que para isso, a gente não é qualquer conta e não é qualquer perfil que pode estar utilizando desses recursos. Por exemplo, no Instagram nós temos a conta pessoal e conta comercial, que é aquela conta aberta. Qual que é a diferença uma da outra? A conta pessoal é aquela conta que eu vou te seguir, eu vou solicitar para você seguir. A pessoa vai ter que autorizar ou não para que você siga ela. Já no comercial, não. Você segue e você dá um follow em um follow automaticamente. Não depende da pessoa. Mesma coisa no Instagram, no Facebook, que é a conta privada ou a fanpage. A diferença é que a conta privada no Facebook você pode seguir a pessoa sem ser amigo, correto? E no Facebook tem a opção para empresas, para negócios, de fanpage, que são 2 coisas diferentes, tá? Já no WhatsApp, hoje, nós temos listas de transmissões, tá? E chatbooks, que são aquelas mensagens automáticas que quando a gente entra em contato com uma empresa que tem um WhatsApp Business, a gente já tem uma interação. O que você quer? Quer marcar uma consulta? Quer falar com um atendente tal sobre tal área? Então, tem essas questões. E, por fim, a Google ela disponibiliza o Google Meu Negócio, que é o Google My Business. Então, ali, hoje, quem quer ter um perfil profissional, obrigatoriamente tem que ter um perfil no My Business. Por quê? Lá ele nos dá pesquisa, opções de fazer propagandas
na divulgações, por exemplo. Um exemplo clássico, eu posso divulgar lá no My Business que eu faço atendimento de urgência, 24 horas, por exemplo. E quando a pessoa digitar no Google a dentista 24 horas, dor de dente 24 horas, se eu pagar para Google, é claro, ele vai me jogar para cima. Imagina a quantidade de pesquisas que pode aparecer. Então, se eu conseguir utilizar o My Business para esse tipo de situação, eu vou sair na frente. Tá? Agora, o que é legal? Quando a gente precisa, a gente quer fazer um negócio online, a gente quer estar divulgando, nós não podemos deixar a nossa conta no Instagram pessoal, nós temos que transformá-la para uma conta comercial, e mesma coisa no Facebook. Não tem como a gente ter uma conta privada e querer divulgar, liberar acesso para todas as pessoas, certo? Então a gente tem que abrir o perfil. Matheus, se tu quiser intervir, falar alguma coisa aí, não, fique perfeito. à vontade. Eu acho que seria até interessante falar, né, quando usar o Instagram e o Facebook, porque a gente tem públicos distintos, né? Então, com certeza, tu tem a palavra aí que tu... Hoje o que a gente vê, que a gente nota, né, por exemplo, na minha área da fotografia, é muito mais interessante eu ter um Instagram, que ela já é uma rede social mais voltada para a fotografia, que vai entregar uma qualidade de imagem melhor do que o Facebook. E também a gente acaba atingindo pessoas mais jovens utilizando o Instagram, né? Mas é claro, num momento de venda, cursos online, aí é até interessante, né? Ter a integração dos dois, porque a gente acaba atingindo um público maior, né? A gente nota pelas métricas que o Facebook acaba atingindo um público, né, de uma faixa etária maior. Então é interessante ter a interação, né, dessas duas plataformas, que agora são essas duas. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Hoje também é uma plataforma que tu utiliza, que é o Telegram, né? De comunicação, de grupos, né? Muito interessante também, que está crescendo bastante. Exato. O Telegram é uma ferramenta que estava parada e agora, com a pandemia, tem muitos profissionais utilizando. Eu utilizo, sou teu aluno, né, no curso lá de fotografia, e acho bem interessante a forma de comunicação do Telegram, é uma forma direta, né, não tem aquela firula que a gente tinha nos grupos, né? Então acho muito interessante. Quando alguém deleta a mensagem, não fica mensagem apagada. Mensagem apagada, é isso aí. E até porque também o Instagram e o Facebook, necessariamente, para quem quer impulsionar, a gente precisa ter, né? A conta para patrocinar no Instagram, ela precisa ser feita no Facebook, tá? Que é um assunto também, de repente, para outro momento, próximo. Que é muita coisa, né? Exato. A gente fala. Então, assim, o que é legal também a gente falar com relação ao Facebook, ao Instagram, conta comercial, conta privada. A questão de não misturar as coisas, né, Matheus? Eu tenho uma conta do meu negócio, por exemplo, eu não vou ficar postando foto de balada no negócio, né? Exato. E enchendo a cara e postando, né? Então, acho que a gente tem que saber diferenciar as coisas. A partir do momento que você converte sua conta, a não ser que você seja um digital influencer, né? Que daí todo mundo quer ver, né? Saber da vida pessoal. Saber da vida, mesmo, que carro anda, com quem sai. Exato. Mas se você tem um negócio, eu acho que tem que ter um filtro, né? Exato. E na hora de publicar algum conteúdo, você deve saber para quem você quer atingir, né? Já deve saber o seu público-alvo. Porque o que a gente vê muito é dentistas que querem atingir pacientes, mas acabam postando conteúdos de cirurgias, né, de procedimentos muito cruentos, que o paciente não quer ver aquilo. Talvez cirurgião dentista, colega, sim, né, gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Então, na hora de postar, de clicar no compartilhar, se coloque no lugar da pessoa que vai consumir aquele conteúdo. Acho que é bem importante isso. E se for um conteúdo importante que tenha necessidade, pelo menos avise antes, né? Faça um aviso. Por mais que o Instagram ele coloque lá conteúdo com imagens, né, um pouco mais fortes, mas avise o seu público, né? As imagens a seguir, né? Eu acho que é interessante fazer esse feedback. Mais alguma coisa a agregar nessa parte? Não. Ixi, daria para nós falar tanta daria coisa. Para falar, né? Então, acho que está cortando um pouquinho aí, mas está tudo. Acho que dá pelo menos para a gente finalizar essa parte. A gente tem muita coisa para falar, né? Eu acho que é pouco tempo, mas eu acredito que vamos tentar pelo menos passar a ideia básica hoje.
do photomarketing, como que a gente consegue hoje agregar valor, né, com a fotografia, com uma boa fotografia e fazendo marketing, tá? Então, o primeiro passo, eu acho que a gente tem que fazer portfólio de paciente. Eu acho que mesmo hoje, né, nosso maior público hoje nesse congresso são alunos, né, são da graduação. Perfeito. Já comecem a fazendo o portfólio de vocês na graduação. A maior dificuldade que eu tive depois de formado, nos primeiros meses, é o paciente chegar no meu consultório e, pô, eu vou fazer um trabalho legal aqui, e daí, né? Mas eu não tenho o que mostrar, eu não tenho conteúdo. Então, na graduação, a gente trabalha com bastante conteúdo. Tem o conteúdo do colega que a gente pode ajudar. Não sabe tirar foto? Vamos lá, vou te ajudar a fotografar. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode fazer um portfólio bacana. Seja se já é formado, se já tem o seu consultório, se está formando agora, mas trabalhar para que consiga um portfólio bacana, que também é uma estratégia de marketing. Se você tem boas fotos no consultório, você coloca uma televisão desse tamanho lá e mostra para o seu paciente, ele vai enxergar coisa que ele não sabe que tem na boca, não é? Com a gente consegue mostrar para o paciente, e isso é marketing também. São caminhos para a gente chegar na nossa venda, concretizar a nossa venda. Tenha um perfil aberto, que foi o que a gente já conversou, né, que é muito importante isso, e o foco no perfil. Se você é professor, se você é aluno ou ainda não está formado, mas tenha um foco. Eu sou cirurgião dentista, eu sou clínico, eu tenho um consultório, então vamos focar nas fotos, o meu objetivo é captar paciente, vamos focar no paciente. E aí já entra os três próximos itens, né? Que é registre todos os momentos possíveis, o paciente dentro do consultório, o paciente na clínica, e você entregando uma prótese para ele chorando. Você não precisa publicar isso, mas tenha para mostrar para os pacientes, né? Eu acho que é interessante. Utilize a criatividade. A gente hoje tem vários recursos, né? Hoje a maioria das pessoas tem celulares, acho que, falar a maioria, mas acho que todos têm celulares. 99,9%. 99 tem um celular que dá para a gente fazer boas fotos. Hoje vocês vão ver que a gente consegue fazer excelentes fotos de forma simples e muito rápida, e editar também. E em questão de 10 minutos já tem uma foto no Instagram pronta. Não é? Então, isso é o mais interessante. Interaja com o público. O que é o interagir com o público? Isso que a gente fez hoje com vocês. Isso gera engajamento pro... dá uma olhada aí, ver como é que vamos ver, né? Como é que tá. Por favor, isso gera engajamento. O que é engajamento nas redes sociais? Quanto mais estão falando de você, quanto mais o seu perfil está sendo comentado, estão falando de você, o Instagram, se você fizer uma foto, ele vai jogar essa foto para mais pessoas, ele vai conseguir pegar esses dados e vai jogar. Se você colocou lá no texto sobre lente de contato, sobre profilaxia, ele vai jogar para as pessoas que estão falando daquilo. Tá? Então a chance é muito maior. Como é que nós estamos aí, Gui? Estamos com 31 comentários. 31 comentários, ó. Tem que comentar ainda, hein? E tem que, ó... Fazer né? A selfie junto, né? E a gente vai conferir, hein? Vamos. Sorteio. Nós vamos a gente vai fazer o sorteio mais transparente aqui do mundo. É isso aí. Por ser gratuito, tem que ser transparente, né? Exato. Então, vamos lá, pessoal. Não esqueçam de entrar lá, comentar, fazer um comentário do Odontomite, o que vocês estão achando. E postar uma foto nos stories. Isso aí, odonto.uniavan. Odonto.uniavan. Perfeito. Seguindo ali, então, conte histórias, gente. Contar história é muito legal, porque, por exemplo, a foto desse paciente, né? Esse paciente, ele é meu, foi um caso muito bacana, e você, quando vai postar uma foto, você pode contar uma historinha para ele. Pô, o paciente chegou aqui com a autoestima dele, sabe, totalmente desmotivado. Então, conta uma historinha. As pessoas gostam de se sentirem naquele momento ali, tá? Exato. Então isso é legal. Então contar histórias sobre as pessoas é muito bacana. Às vezes você vai colocar lá, vamos falar agora de clínica, né? Você vai postar uma foto de um dente escurecido na frente. E depois você vai postar uma foto corrigindo aquele sorriso. Exato. As pessoas, elas vão se identificar e, poxa, eu nunca percebi como poderia ficar melhor. Então, quando a gente conta uma historinha, as pessoas, né, acabam relacionando a sua vida e fica mais fácil de você convencer elas a vender.
Tá? Não sei se tem alguma coisa para falar disso. Não, Tudo perfeito. certinho. Perfeito. Né? Gravar vídeos hoje é muito legal, né? Eu e o Matheus hoje gravamos vídeos, fizemos algumas coisas. Entramos no ao vivo um story. pouquinho antes Entramos aqui ao no vivo. Instagram. Então isso é legal, isso dá engajamento, tá? Para vocês durante esse processo. Uma outra coisa muito legal, não dá tempo de a gente conversar hoje, mas quando vocês postam uma foto, a gente já falou, a gente consegue ter qual é o nosso público, né? O que a gente... quem foi que curtiu as nossas fotos, a faixa etária, se é homem, se é mulher, de qual região. Vocês podem estar fazendo testes, postando, para ver qual que é o perfil dos seguidores de vocês. Às vezes vocês estão postando conteúdos para pessoas mais jovens e os seguidores de vocês são um pouco mais velhos. Então, isso é legal vocês testarem esse feedback, tá? Que depois a gente pode, de repente, deixar um link para vocês aí, para quem segue, a gente pode disponibilizar alguns vídeos para tentar direcionar vocês um pouco nisso, porque o tempo hoje é um pouco curto. Não, perfeito. Cuide do código de ética, né? Falando já da odontologia, só um minutinho, vou trocar o microfone. Rapidinho. Então, enquanto isso, olha só, entre odonto.uniavan e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Além disso, é claro, a gente vai mostrar alguns equipamentos, a gente vai fazer algumas práticas, tá? E vou editar aqui. Claro que talvez não dê tempo para fazer tanta coisa, mas a gente gostaria também, se você tivesse alguma dúvida, já deixe aí nos comentários no chat, né? Que depois aí a Camila vem e a gente vai bater um papo. Vamos lá então, voltando, deixa eu pegar aqui, então estávamos no código de ética, né? Nós temos hoje, né, Matheus, uma questão muito complicada para quem quer trabalhar com marketing digital, que é o nosso código de ética. Que em alguns momentos a gente não pode estar postando foto de paciente, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, com que a gente posta principalmente, né? Por exemplo, foto de paciente, de rosto de paciente, você tem que ter um termo de consentimento dele, mesmo ele sendo conhecido, mesmo ele sendo seu amigo, seu melhor amigo. Mesmo ele dando a palavra dele, Isso. que pode ser utilizado. Gravando um vídeo, ele falando, não dá, você tem que ter legalmente o código de ética, o conselho pede essas informações. Tá? Então cuidem bastante. Perguntem, tenha dúvida, baixem lá o código de ética, ver o que vocês podem fazer, quais as informações que vocês vão impulsionar, se realmente pode, se tem que conter nome do profissional, tem que ter tudo certo. Isso é muito importante, né? Principalmente o último item, que é a qualidade fotográfica. Não dá pra gente hoje, por mais simples que seja o seu celular, a gente consegue hoje fazer boas fotos. Né? Evitar ao máximo expor os pacientes a fotos constrangedoras, principalmente, né? E eu até estava conversando essa semana com o Matheus, me falou postar foto de boca, aparecendo detalhes de questão de higiene, enfim, a gente tem que cuidar com isso, né? A gente tem que cuidar para não comprometer também o paciente. E principalmente na qualidade, né? Sangue, claro, se você é um professor de especialização de implantodontia, você vai ter que não tem como fugir, né? Mas mesmo assim a gente consegue ainda com algumas técnicas mas a gente, postar. Muitas vezes a gente até comentou sobre isso, né? A gente deixa para fazer as fotografias, às vezes no final da sessão, e aí o paciente já está cansado, o paciente, muitas vezes a gente já moldou, né? O pessoal que é da ortodontia, da prótese, já fez moldagem com alginato, o paciente está sujo, e aí depois coloca contra uma parede e faz uma foto, o paciente está cansado, e não é a mesma coisa. O bigode cheio de alginato, já está tudo Então não é a mesma bagunçado. coisa. Então, uma dica aí, façam as fotos no início da sessão, né? Já deixe garantido ali. Acho que vai documentação fotográfica, né? Exato, a documentação fotográfica. A gente vai até dar uma pinceladinha nisso aí. Bom, eu queria ter mais tempo para falar de marketing, mas eu vou deixar um pouquinho para ti agora aí. Não, mas perfeito. Uma partezinha simples, né? Perfeito. Mas dá para... E, pessoal, eu sei que o tempo é curto, mas caso vocês queiram alguma outra informação, bota lá nas perguntas, que o que for possível a gente vai responder hoje. Isso. Né? Se não, a gente responde por e-mail, vocês também, pela A gente faz uma live depois. Isso, tá? Então, fizemos uma live que também é uma ferramenta de marketing muito bacana. Vou deixar com o Matheus, então, agora aí pra gente... Não, perfeito. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente estava falando só de marketing, tá? Então,
trocar a câmera aqui. Vamos falar de marketing, mas, enfim, tudo que a gente faz na documentação fotográfica, né, e por isso que eu vou falar um pouquinho da importância da fotografia na odontologia, de certa forma a gente está fazendo um diferencial com o nosso paciente e acaba sendo uma ferramenta de marketing muito importante. Então, só para fugir um pouquinho, essencialmente, qual que era a ideia da fotografia? E eu comecei a fotografar exatamente por isso, tá? Para fazer documentações fotográficas, para fazer diagnóstico, para fazer planejamentos, né? E eu não pensava muito na parte de marketing. E, consequentemente, eu acho que isso foi acarretando no meu marketing pessoal. Então, tudo que a gente faz, como eu já disse, para acrescentar, né, fazer algo diferente do seu colega, isso vai acabar que a sua venda vai ser muito mais tranquila. Então, planejamentos, diagnósticos, né? Muito importante que através de uma face a gente consegue fazer alguns traçados e nesses traçados a gente consegue o quê? Fazer análises muito mais precisas no paciente. E a gente deve tudo isso à ortodontia, tá, Guto? Então, a ortodontia que introduziu essa parte da fotografia e a gente acaba utilizando para outras especialidades. Eu acho que não vejo especialidade que não utiliza hoje. Eu acho que todas as especialidades são extremamente importantes, né? E aí tem toda a parte de documentação, né? Fotografia intraoral, fotografia essa com contraste, que é muito bonita para mostrar detalhes, principalmente para quem faz cimentações de facetas, né? A gente consegue alguns nuances bem interessantes. Cuidem isso, olha só nessa foto que vocês estão vendo ali, paciente de batom, né? Acabou manchando os dentes. É claro que a gente consegue remover isso numa pós-produção, numa edição, mas quanto mais pronta a gente deixar a fotografia, melhor, né? Sem sombra de dúvidas. Então aqui algumas fotografias, só para ilustrar, eu também não é o foco aqui. Então diagnósticos diferenciais, hoje a fotografia ela faz algo que é uma amplificação, que a gente vê detalhes sem que a gente não consegue muitas vezes enxergar olho nu. E isso mostrar para o paciente, como o Guto mesmo relatou, é muito importante, né? Até para ter essa comunicação com o paciente muito mais assertiva. Então, avaliação de peças e trabalhos protéticos, hoje que eu que lido com a parte da prótese, isso realmente é muito importante. Olha só os detalhes da peça, muitas vezes passa por despercebido aquelas marcas de brocas ali. Isso tudo também a gente pode estar entrando em contato com o técnico para ele melhorar para as próximas peças e ter um certo cuidado a mais, né? Planejamento digital, né, Guto? Isso aí, sem sombra de dúvidas, tá uma ferramenta essencial. Não sei se quer acrescentar alguma coisa? Isso aí hoje eu acho que todos os profissionais não precisam saber fazer, mas tem que ter conhecimento para pelo menos solicitar, né? É uma ferramenta fantástica. As pessoas gostam de visualizarem o sorriso antes de ficar pronto, né? Exato. Isso é muito então, legal. o planejamento digital começa com uma boa fotografia, uma fotografia de qualidade, bem padronizada, né? Então, a gente consegue lá fazer alguns traçados. A gente, por exemplo, nesse caso, a gente percebe que tem que fazer ali uma gengivectomia, né? Uma plastia gengival, aumento, e a gente consegue ter resultados bem interessantes e mostrando isso aí que vocês estão vendo agora na tela pro paciente, mostrando lá o antes e como ele pode ficar, com certeza, né, vai melhorar muito a comunicação e vai, enfim, você vai conseguir fazer uma venda muito mais fácil. E hoje a gente fala de venda, de marketing, mas o nosso produto é esse, né? Claro que a gente entrega saúde e a gente prima por isso, né? Principalmente, né? Mas isso tudo também a gente depende de vendas, né? A gente tem contas para pagar, enfim, secretária, boletos que vêm toda hora. Isso faz parte, né? Tudo da odontologia, não tem como fugir disso. A parte de documentação legal, tá? Muito importante também, tá? Ela serve como prova legal desde que a fotografia ela não foi editada. Então, se você editou, se você manipulou, obviamente isso aí não vai ter validade jurídica nenhuma, né? E como a gente tem falado até agora, tá? Eu acho que a parte da comunicação, ela é muito bacana mesmo, porque a gente se comunica melhor com o técnico, se comunica melhor entre os colegas. A comunicação docente entre aluno e professor é muito mais facilitada, tá? Eu sempre dou exemplo, né, que eu na faculdade, quando eu fiz alguns anos atrás, tinha alguns professores que só projetavam aqueles slides lá cheio de texto, assim, ó. Texto. Hoje em dia não tem mais como fazer isso, até porque
A gente é mais imediatista, a gente não presta tanto atenção se não nos agradar tanto, né? Então, e também aquilo que o Guto falou, tá? A percepção que o paciente tem quando você mostra algo no espelho, e ainda muitos profissionais fazem isso, e quando tu projeta aquele sorriso do paciente numa tela, né? Ele vai conseguir enxergar muito mais detalhes, você vai conseguir explicar muito melhor para o paciente. Então, isso tudo favorece ali a parte da fotografia, que são finalidades importantes da fotografia que vão cair aqui, tá? Vão cair no marketing, numa propaganda com uma maior qualidade. E aí a gente faz algumas fotografias artísticas, que hoje o público pede muito esse tipo de fotografia, que são muito bonitas mesmo, os pacientes gostam muito. Além disso, serve para fazer um quadro, fazer alguma decoração no consultório, né? E isso tudo, e assim como eu digo, a gente pode até contratar uma agência que faça um trabalho desse. E tem empresas boas, né? Mas um trabalho autoral que você faz, tu mostra para o paciente, ou tu tem um quadro, ou tu tem um fotolivro no seu consultório, é completamente diferente, né? Então eu gosto muito aí dessa parte. Então vamos lá, vamos começar a mostrar algumas coisinhas que a gente tem aqui na mesa, o Guto vai me ajudar. Então, primeira coisa, tá? A gente pode fotografar hoje na odontologia basicamente com 2 equipamentos. Tá? A gente pode ter o nosso celular, e aí comecem com o celular, tá? O que eu vejo muitas vezes é, eu vou esperar comprar uma câmera para começar a fotografar meus casos. E aí tem aquela frase lá no marketing digital, que feito é melhor que perfeito, né? A gente tem que começar e fazendo. E a gente consegue realmente fotografias de qualidade mesmo com smartphone. Tem algumas técnicas que é o que a gente quer passar aí para vocês. Então, temos 2 tipos, celular, e aí o Guto tem ali, que ele está mostrando uma câmera, um kit, tá? A gente já vai falar sobre isso aí. Beleza, e aí vem aquela pergunta, Matheus, isso aí é pergunta do Instagram toda semana. Eu vou trocar de celular e eu quero um celular que tenha uma câmera boa. Qual que eu pego? Qual que eu compro? Eu, sinceramente, eu não decoro o nome de celular, eu não decoro o nome de câmera, eu sei os meus equipamentos, porque todo dia eu tô em contato com eles. Mas tem esse site aí que eu gostaria de passar para vocês, que é o dxomark.com, tá? Que ele vai dar uma relação dos melhores celulares, dos últimos lançamentos. Então, ele é uma empresa, o DxOMark, é uma empresa que faz testes com esse celular, não só com celulares, tá? Celulares, com câmeras, eles fazem um comparativo da qualidade de cada um e eles dão uma nota. Então, toda semana eles estão divulgando aí uma nova classificação. Então, eu coloquei o top 15 aí de smartphone para vocês. Vai dar briga agora, hein? Vai dar briga. Tem um telefone ali que é o queridinho, olha só a posição dele. Exato. E olha só o que chama atenção, né? A gente vê lá os celulares, de certa forma, desconhecidos, né? Para a maioria do público, que estão no topo da lista, né? Que são geralmente aí celulares chineses, celulares de outras marcas mais desconhecidas mesmo. E a gente vê lá a Samsung, né? Que posição que está a Samsung ali? Vamos contar? O S20, né, o Pro, que é o Ultra, que seria um dos melhores hoje, que promete a maior qualidade, está em 7º lugar. Né? E a gente vê lá o iPhone 11 Pro Max, está lá em 12º, 13º, mas está mais para baixo. 12º. Né? E por que esses outros celulares, esses chineses mais diferentes, eles apresentam uma qualidade de câmera melhor? Por 2 motivos. O primeiro é a lente que eles utilizam. Então, grande parte deles utiliza uma lente da marca Leica, que é uma marca alemã, que é uma das mais renomadas hoje no mundo da fotografia, no mundo do vídeo. E também por causa do sensor, da qualidade do sensor. Geralmente, esses celulares eles têm um sensor um pouco maior, tá bom? Então aí tem a classificação deles. O que mais que a gente tem aqui? Só lembrando, né, Matheus, que ali, aquela tabela, nós estamos falando de equipamentos com relação a fugiu a palavra agora.
Não custo-benefício, mas a qualidade dos equipamentos. A qualidade né? E dos não, equipamentos. A gente sabe que a Apple, questão de ser intuitivo, de utilização, Exato. mas ali de qualidade dos equipamentos. Da né? qualidade, São assim, de hardware mesmo. Né? de hardware, de imagem mais, tá? Mas muito dificilmente, quando você abraça uma marca, isso que eu gostaria de deixar claro, a gente muda, né? Por exemplo, eu tenho iPhone faz um bom tempo, eu sei que os celulares da Samsung são melhores de resolução do que o do iPhone, isso aí principalmente pelo motivo do sensor do Samsung ser um pouquinho maior, mas eu não troco, né? Eu não troco porque eu já estou acostumado com todo o sistema operacional, se comunica bem com o Mac aqui, então a gente acaba abraçando aquela marca, né? E não quer dizer que os celulares daí tem outros recursos melhor, né? É aquilo que tu bem comentaste. Beleza. Então vamos lá para algumas dicas, tá? E já falando ali de um problema que o celular nos dá, tá? Assim, o que eu posso falar? Vantagem do celular. Todo mundo tem, ele é prático, está na palma da sua mão, tá? Mas ele tem alguns problemas. E a gente deve deixar bem claro esse problema aí. E o primeiro problema é a distorção, tá? A distorção em perspectiva. Então, na borda das fotos e no centro, a gente tem uma distorção desse tipo de equipamento, porque os celulares, ou a grande maioria deles, utiliza uma lente que é uma grande angular. Tá? É uma lente que é para captar muita área. Então, quando a gente fotografa rosto, que é uma área pequena, ele vai distorcer. Aonde? Nas bordas, tá? O que a gente chama de efeito barril, e ele tem uma projeção aqui do centro da foto. Então, tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Qual que é a dica número 1 quando você vai fotografar o rosto de um paciente? A gente vai se afastar do paciente. E aí vocês podem notar, eu vou colocar o antes e depois aqui em tela cheia, que vai ficar claro para vocês. Então o antes, olha só, é a mesma paciente com o mesmo equipamento. Antes e o depois, olha só como o rosto da paciente muda. E com certeza absoluta, essa segunda foto que eu estou mostrando agora, ela representa mais o que realmente é o paciente. Quando eu olho para a minha paciente, tá? No caso nem é paciente, é uma modelo mesmo, mandar um abraço para a Rafa, não sei se ela está vendo. Quando eu enxergo ela no olho nu, ela me parece assim, ela não parece assim. Né? Então isso é um detalhe importante. Então se afasta do paciente e dá um zoom. Quando a gente dá o zoom, é um corte, né? Um zoom digital. Então eu acabo cortando as bordas da foto, que é a parte que mais distorce. Então essa é a dica aí número 1 que eu posso passar para vocês e posso até fazer depois rapidamente aqui. Claro que eu não vou fazer foto de modelo, deixa claro, eu tenho, na verdade, modelo não, de modelinho protético eu vou fazer, tá? Para manter um distanciamento ali, mas é uma dica muito bacana. Outra dica é uma fonte de iluminação, e vocês podem estar vendo ali que tem um ring light sendo utilizado. Então, olha só, olha a chance que você tem vendo essa palestra de ganhar um ring light para melhorar a qualidade das suas imagens. E está quase acabando, hein? E está quase acabando, exato. Então façam fotos com uma fonte de iluminação artificial, que essa luz venha de frente, tá? E tenha uma iluminação mais homogênea. É claro, tem algumas dicas. Se você quer ver mais detalhes de linhas de expressões, a gente já só desloca esse ring light mais para o lado, né? A gente vai ter uma profundidade no rosto mais da paciente, mas é interessante ter uma fonte de iluminação além da lanterna do celular, que é uma luz que não me agrada muito, né? Nem é utilizada muito, né? Não é muito utilizada. Em último recurso ela é utilizada, mas não é a ideal. Então aí só mostrando um outro dispositivo, que é um dispositivo intraoral, né, sendo fotografado. Vocês podem ver ali, ó, que está dando um zoom de 3 vezes, tá? Deixa eu tentar jogar aqui, ó, 3 vezes. Ou seja, eu estou evitando aquela distorção em perspectiva. Se eu não der esse zoom, vai distorcer a arcada da minha paciente. Então, o zoom não serve só para face, tá? Isso que eu quero deixar claro. Serve para todas as modalidades de fotografia. Então, ali tem o antes e depois, bem certinho. Então, a iluminação é muito importante. Quanto maior a fonte de iluminação, mais difusa é a luz, e seria mais interessante, tá? Então ela tem uma iluminação mais homogênea no rosto do paciente. Então tem aí até uns dispositivos, e eu estou com um dispositivo aqui, tá? Um dispositivo que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Smile Light MDP, na verdade é Smile Light MDP,
que hoje é o melhor dispositivo para realizar fotografias intraorais, tá? Então ele dá uma fonte de luz que parece um mini estúdio, né? A gente conecta o celular aqui, né? E ele tem as luzes independentes. Eu posso ligar então somente as luzes laterais ou a luz frontal. E aí depende, né, do seu objetivo na fotografia. Geralmente quando a gente liga essas laterais é mais um ar artístico, mais texturas superficiais. E quando eu ligo essa frontal é mais para iluminar o corredor bucal. Além disso, também ele tem um filtro polarizador, não está aqui, mas é um filtro que vai evitar o reflexo no dente. Isso vai facilitar então a comunicação de cor, seja com laboratório, seja resina composta. Então é um dispositivo muito bacana, faz fotos muito legais, mas tem um porém. Não posso deixar de falar o porém, até porque eu não tenho ligação com essa marca nenhuma. Inclusive eu gostaria de agradecer que foi o Cleiton e a Rafa que me emprestaram esse dispositivo. O seu custo realmente é um ponto desfavorável, tá? Provavelmente com um equipamento desses, você consegue comprar quase que um kit inteiro, uma câmera, uma lente, um flash. Então, é o grande problema. Mas se você quer praticidade, não quer fotografar com câmera, talvez valha a pena investir. Tá? Não sei qual é, que é a tua opinião, hein, Guto? Também não acho que vale a pena, não. É claro, né? Questão da praticidade, sim. Você já vai tirar foto direto do celular para mandar para o laboratório, né? Isso é prático, mas não é, o custo-benefício dele realmente não é muito interessante. Não. Então tem alguns dispositivos. Aqui no caso eu estava utilizando outro dispositivo, que é o M-Lite, que é aquele ali que vocês estão vendo no meio. E um detalhe importante, outra dica que eu posso passar para vocês é sempre apagar a luz do consultório quando a gente está utilizando essa luz. Porque a luz do consultório vai interferir na temperatura de cor da sua foto. Então, o ideal é que a gente escureça a luz ambiente, tá? E a gente utilize só a luz do dispositivo. E aí avisem o paciente, tá? Avisem, ó, eu vou ter que desligar as luzes para fazer uma foto. E não simplesmente desliguem e vão fazer a foto. Então é bem interessante. E a gente consegue resultados interessantes, né? Fotografias documentais bem legais utilizando esse dispositivo. Recentemente eu fiz uma enquete também, se estava suficiente a qualidade dessas fotos para fazer avaliações documentais, avaliações de pacientes, e a grande maioria mesmo respondeu que não, tá ok. 60%, 70% não, para mim isso aí já é o suficiente. Mas quem começa a fotografar começa a enxergar alguns detalhes. Sempre vê que pode melhorar um pouquinho mais, né? Até que vai parar naquele equipamento ali, né? Então a porta de entrada da fotografia é o celular, sem sombra nenhuma, né? Então olha só, fotografias artísticas, por que não? A gente consegue também. Então ali a gente tem alguns resultados bem legais utilizando. O segredo é luz, né? E não é à toa que fotografia é a arte de escrever com a luz. Então tem que dominar a questão de iluminação. Então fotografias também aqui de modelos, isso é fotografia de smartphone, né? Utilizando esse dispositivo aqui, inclusive. Então vantagens ali, daí tem o Guto mostra para os espectadores ali, a câmera. Então se tu quer evoluir mais ainda, quer excelência em documentações fotográficas, com certeza a gente parte aí para uma câmera, tá? E é uma câmera DSLR, que são essas câmeras que trocam a lente, tá? Então eu consigo trocar a lente para diferentes estilos fotográficos. Eu preciso, além da câmera, além da lente, eu preciso ter um flash, tá? Que o flash aí vai dar maior qualidade nas fotografias. E aí tem o flash circular, tá? E aí não vem ao caso agora a gente falar tanto sobre isso, porque senão daria mais 1h30 de aula, tá bom? Aqui eu coloquei alguns modelos também, quem quiser depois pode nos consultar. E a gente tem a lente que a gente indica também, então se você quiser saber mais, dá um print ali, ou depois entra em contato comigo ou com o Guto. O Guto também eu sei que fotografa super bem, ele esconde o jogo, esse cara entra... Eu tento. Fotografa sim. No final da palestra a gente vai deixar um link ali, né, para o pessoal que quiser entrar em contato com a gente aí. E diferentes flashes, tá? E aí só resumidamente a gente tem os principais, o circular e o twin. O circular ele é mais para documentações, o twin ele é mais para artístico, mais para trabalhar ali com a parte de textura superficial. E aí a gente pode montar um estúdio, né? Utilizando tanto um Flash Studio quanto um dedicado. Então, é isso aí. E assim, a base de tudo realmente é saber
o conceito da fotografia. Então, como eu falei para vocês, a luz ela é absolutamente tudo, tá? Dentro da fotografia. E aí o que vocês precisam saber e entender da luz é esses 3 pontos. É qualidade, tá? A luz ela pode ser dura ou pode ser difusa, a posição da luz e a exposição. E só rapidamente aqui mostrando para vocês, uma luz dura seria do lado esquerdo, a luz difusa do lado direito, e vocês veem que tem uma diferença na qualidade da imagem, tá? É o mesmo equipamento. Qualidade de detalhes, né? Nitidez, tudo, né? Exato, a gente consegue... E o que é uma luz dura ou luz difusa? Quanto maior a fonte de luz, mais difusa ela é. Tá? Então é importante, por isso que hoje o pessoal tem investido mais em fontes de estúdio no consultório para ter uma qualidade de luz maior, que é uma luz mais difusa, né? Então, tem uma forma de deixar uma luz difusa, uma forma bem simples, né, que é colocar uma folha sobre o flash, ou seja, eu estou como se fosse colocando uma nuvem sobre o sol, e a luz ela vai ficar mais difusa quando a gente faz isso, né? Posição de luz também muda completamente, então qual bolacha é mais legal aí? Da esquerda, tu achou? Da minha esquerda, da esquerda deles. Então, olha só, no meu ver, eu acho que essa bolacha está mais apetitosa. Na verdade, elas são as mesmas bolachas, só o posicionamento da luz ela está diferente. Eu tive uma visão clínica agora, não estava nem falando olhando o paciente de frente, lado esquerdo. Exato. A bolacha como maisena se fosse olhar uma panorâmica. Isso aí. Perfeito. Então, textura superficial, geralmente a gente posiciona a luz mais lateral, tá? Sempre quando a luz fica posicionada mais lateral, a gente consegue ver mais detalhes, tá, de textura superficial. E exposição é a quantidade de luz que sensibiliza o sensor. A foto ela pode ficar mais escura ou mais clara, e aí você vai ter que estudar isso. Então eu estou te dando as diretrizes, tá? Você tem que saber o que é ISO, tem que saber o que é velocidade, tem que saber o que é abertura. E muita gente me pergunta qual que é a regulagem que eu uso para as fotos. Eu parto dessa regulagem, mas eu faço adaptações, tá? Então não tem algo tão fechado. E é claro, a parte da edição é importante, tá? Não adianta tu fotografar com qualidade se não sabe trabalhar essa foto numa pós-produção. Então é uma edição bem simples, eu vou até tentar mostrar o mais rápido possível ali, se der tempo, uma edição bem parecida com essa, utilizando o Snapseed, tá? Aqui é só um vídeo ali para eu mostrar como a gente pode escurecer a foto e deixar cor só em uma região, que é um efeito que a gente chama de cutout, né? A gente tira aí algumas partes de cor da foto e fica uma foto bem interessante, tá? Aqui utilizando um programa, um software que se chama Lightroom, mas dá um efeito interessante na hora de uma publicação, né? Chama mais atenção. Então passando aqui, então aí tem os programas, tá? Se vocês quiserem ver ali, qual é os formatos, as proporções das fotos, então estão aí, então façam um print, ou também vocês podem voltar esse vídeo, pausar e ver novamente. Então são os aplicativos que eu uso aí na pós-produção. Então, vamos mostrar rapidamente aqui, Guto? Eu não sei como é que está de tempo, provavelmente a gente já deve ter estourado. Estoura, mas eu acho que dá para mostrar realmente rapidinho e a gente já parte pro... Beleza, e a gente vai ter que sortear ainda. Vamos ter que sortear ainda hoje, não podemos escapar desse sorteio. Então vamos lá. Vai fazer o... Vou fazer um modelinho aqui, tá? Eu vou utilizar então o celular, tá, para fazer a fotografia. Então eu vou só colocar aqui, ó. Vamos ver se aqui. Deixa eu só ver se tá. Deixa eu virar a tela. Virado para mim não vai acontecer, né? Então vamos lá. Foi. Acho que não tá virando ali, né? Tava virando até antes da palestra. Até agora. Fala para vocês, não é mentira. Mas não tem problema. A gente dá um jeito aqui de... Será que não tá no Zoom, é por isso? Ele não tá girando. Ele tá desobediente isso aqui. Deixa eu só tentar. Guto, chama o pessoal pro sorteio aí, por favor. Pro sorteio? Sorteio, vamos lá. Mostra para eles novamente. Não, vamos ver como é que tá o andamento aqui da nossa galera aí. Então não esqueçam, ainda dá tempo, poucos minutos pra gente fazer o sorteio. Olha lá, tá rolando a nossa foto já, hein? Não tá carregando aqui os comentários, mas tá rolando, não esqueçam. Entrem lá e façam o comentário e não esqueçam de postar, senão não tá valendo. É isso aí? É isso aí. Stories.
e comentar na foto. Daqui a Exato. pouco a gente está sorteando. Não Olha deu só, aí? gente, não rolou, tá? Então vocês façam isso aqui com a cabeça agora. Quem está no celular, vira o celular e fica tudo Exato. certo. Ó, ele era para ter virado, tá? Mas tudo bem. Eu vou mostrar. Não sei se o diretor lá de imagem não consegue virar. Acho que é muito em cima da hora para ele fazer isso. Mas enfim, eu estou com uma peça protética aqui, tá? Estou com uma pecinha protética. Tá, uma pecinha. E agradecer de novo o Cleiton, porque ele cedeu essa peça. Então, olha só, eu vou só tirar essa luz aqui, ó. E fazer. Olha só como a luz ambiente ela não favorece, principalmente, né, quando a gente vai fotografar, né, um objeto que tem uma luz em cima, não ajuda. Então é interessante que a gente utilize uma fonte de iluminação mais adequada. E olha só como já muda. Simples fato de a gente colocar uma fonte de iluminação. Olha só o que eu falei para vocês. A gente aproxima, mas eu não estou com zoom. Então vocês podem perceber que o corredor bucal, que é essa parte aqui, ó, ela está achatada, tá? A partir do momento que eu me afasto e eu dou um zoom, ela já não achata mais. Então eu vou fazer aqui só rapidamente 2 fotos, tá? Então, uma coisa bacana do celular, quando a gente clica na tela, ele vai bloquear o foco e eu consigo regular a intensidade da luz. Então, olha só, estou baixando a intensidade da luz e eu vou fazer essa foto distorcida. Agora eu vou dar um zoom, vou de novo fazer o novo foco, clicando na tela, vou baixar a exposição. E eu já mostro aí para vocês, tá, as 2 fotos. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo, vou deixar retinho agora, né? Então, olha só essa foto aqui, tá? E essa foto, a diferença. Tá? A gente não tem aquele achatamento da imagem. Então é muito interessante a gente não fazer sem zoom. A gente se afasta e dá um zoom. E olha só como eu consigo ver os detalhes da peça aqui. Bem bacana, né? Mesmo com o celular. Ah, mas tu tá com um dispositivo que é caro. Mas não interessa. Luz é luz. É isso que vocês entendam. Talvez com ring light, ou utilizando 2 fontes de luz LED, com um difusor na frente, tentando imitar esse dispositivo, você vai conseguir uma qualidade de imagem tão boa quanto. Né? Então é bem importante isso, que luz é luz. Seja com flash, seja uma luz contínua que eu estou utilizando agora. Então olha só a foto que eu fiz agora, rapidinho, ficou uma foto bem bacana. Então é isso aqui, e eu vou só mostrar aqui, será que dá tempo, Guto? Segura. Uma edição rapidíssima e a gente faz o... Tem 2 perguntas, tem perguntas chegando. Será que quer ler já as perguntas? Vamos lá, eu acho que pode ser então, né? Então, enquanto eu vou esqueci meio de novo que eu tô trabalhando sem aqui... microfone e eu estava falando sem microfone. Então, enquanto o Matheus vai editando, nós vamos respondendo ali as perguntas para ir adiantando. Vamos lá. Isso. O André Zanuelo perguntou aqui, em relação ao antes e depois, como o dentista deve proceder? Como o CRO tem se manifestado? Então, o antes e depois é uma pergunta bem interessante, né? Recentemente, o CRO, ele não autorizou, mas ele, em fórmula, ele disponibilizou uma forma de a gente utilizar as fotos dos pacientes antes e depois. Só que a gente não pode utilizar o termo antes e depois. Aqui. A gente não pode utilizar o termo antes e depois, a gente tem que utilizar o termo diagnóstico e tratamento concluído. E sempre procurar autorizar, a foto tem que estar autorizada pelo paciente e identificar o profissional. Na postagem a gente tem que colocar o número do CRO, o nome completo do profissional, tá? Então a gente não pode nunca colocar antes e depois. Até as redes sociais, elas estão hoje bloqueando alguns conteúdos, principalmente quando a gente dá um zoom muito grande e a gente coloca 2 imagens comparando uma a outra também, tá? Há uma nova política no Facebook e no Instagram para isso. Então eles bloqueiam automaticamente a imagem, por às vezes prometer algo que a gente não consegue cumprir para todas as pessoas. Então a posição do CFO, do CRO, é que a gente coloque foto do diagnóstico inicial e foto do tratamento concluído. Esse termo, e não antes e depois. Perfeito. A outra pergunta vem da Maria Caroline dos Santos.
Falando sobre redes sociais, gostaria de transformar o Instagram numa rede social profissional, mas não queria deixar de lado o particular. Teria como manter os dois tipos, profissional e particular, em um? Manter as duas contas, não tem como ter duas contas vinculadas, né? Ela teria que separar as contas. Mas se ela quiser lidar com os dois lados junto, a minha conta, por exemplo, é profissional e particular. Então eu procuro não misturar tantas coisas, porém algumas postagens a gente acaba utilizando como uma forma até de divulgar, enfim, as pessoas hoje elas gostam de saber o que a gente faz também, né, com quem a gente está, mas a gente tem que ter um cuidado. Porém, não tem como ter duas contas em uma só. Não sei se essa foi a dúvida exatamente, mas eu acredito que ela pelo que eu entendi, ela quer usar duas contas em um Na lugar verdade, só. eu acho que ela quer manter esses dois tipos, profissional e pessoal, numa conta só. Numa conta só. Se vocês acham que é viável, se dá para... Eu utilizo, como eu falei, né? Eu utilizo o Matheus, eu não sei, eu acho que é mais profissional. É mais profissional, mas né? algumas coisas eu acho que é até interessante, né? Até para quebrar o gelo, assim. Isso. Mas depende o que você postar. Só que também, tem que ter esse filtro, como a gente já conversou, né? Não dá pra gente sair postando qualquer coisa. Até questões de privacidade na conta comercial, certo? Ela respondeu aqui que era isso, os dois numa conta só. Obrigada, Maria Caroline, pela participação. Vamos continuar aí? Eu já finalizando, então olha só, eu fiz uma edição rápida, tá? É uma fotografia que é bem legal, que eu queria mostrar para vocês aqui o antes, como é que ela era, e eu dei um tratamento de pele, eu coloquei ali, dei o realce realmente para os lábios, que eram muito bonitos, inclusive tem aquela salivinha ali, ó, que é bem bonita também, que é difícil de capturar, deixei o fundo mais claro, e foi uma edição que eu fiz aqui em quanto tempo? Muito rápido, que dá um diferencial muito grande na hora de a gente publicar essa imagem. Não que a imagem ela estava feia, de forma alguma, mas ela estava mais escurecida, né? Até na outra imagem, depende da tela, ela fica mais escurecida, mas ela foi muito bem capturada, né? Então por isso que a edição ela foi bem rápida. Facilita também. Um pouco também, né? Facilita. E isso é outra coisa. Geralmente fotografias com celular exigem mais edição, mais tempo num pós-processamento. Essa foi uma imagem que foi feita com uma câmera DSLR, tá, com um fundo branco, ali tem várias formas de fazer um fundo branco, é luz, a gente tem que ter luz atrás e dá um ar bem artístico, bem bacana, né? A gente pode fazer um quadro, a gente pode entregar para paciente, tá? A harmonização tem utilizado muito esse tipo de imagens também para fazer análises, né? Então olha só que legal que deu para fazer. Então eu utilizei o Snapseed, tá, gente? Snapseed, então vou até colocar aqui, ó, esse appzinho ali, ó. Vamos botar em tela cheia, aquele que está bem em cima ali na parte superior, tá? O Snapseed é gratuito, da Google, você pode baixar e você pode também fazer várias coisas. Inclusive hoje de tanto recurso, eu acabei bolando um curso só sobre ele, tá? E é bem bacana mesmo. É um curso muito bacana, é interessante aí para quem quer aprender a editar foto. Legal. Vamos para o sorteio então? Vamos pro sorteio, você que ficou aí até agora, está curioso para saber? Vamos lá. Então vou colocar aqui a tela do sorteio. Aí. O Odonto Nevan, tá certo ali, né? Vamos deixar o e-mail. Prosseguir. Então tá vendo, ó, teve 40 pessoas concorrendo. 40 pessoas. Ou será que teve gente que mandou mais de um comentário? E agora resta saber se esses 40 comentários aí fizeram todos os procedimentos corretos. Legal, ó, já estamos vendo aqui. Vamos sortear? Podemos sortear? Vamos lá. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo? A imagem, legal. Vamos lá, vamos sortear. Apertei sortear. Olha, eu não sabia que tinha essa contagem. E olha! Ele fez uma pergunta pra gente agora, né? Fez? Grande André. Fez sim, perguntou sobre. Olha, então, ó, o André. O André. Mas vamos conferir, Aluno da Uniavan. É o aluno da Uniavan? É isso aí. Que show. Vamos conferir aqui se ele seguiu os requisitos. Tá, ele já comentou, né? A gente não prefere. Vamos ver. Baita palestra. Abraço, Guto e Matheus. Será que é gaúcho? Fala baita? Baita, tchê, acho que é. Beleza, então vamos só conferir aqui no celular. Tu consegue conferir? Vamos ver aqui já. E aí você mostra lá, foca na tela lá e a gente já... Deixa eu soltar.
Quer que eu segure? Não, já deu aqui. Ó, então, só para mostrar, cumpriu, postou no Stories, palestra top, Olha lá. os 2 caras bonitos lá no fundo. Que achou, hein? Muito legal, hein? Parabéns, André, então, o sortudo aí que ganhou o Ring Light. Vai fazer um bom uso, porque ele é um profissional, já está se formando, ele é o legal. formando. Que Então massa. ele vai poder aproveitar agora já e, se Deus quiser, na Com clínica certeza. dele, no consultório dele. Legal. Certo? É isso. Passar o nosso contato ali só para eles, para deixar. E agradecer, né, Matheus, a Uniavan pela oportunidade de a gente estar compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e nos colocamos à disposição aí para... Isso aí. Nos colocamos aí à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato com a gente, deixa nos comentários aí que a gente responde para vocês. Exato. Gostaria de agradecer então a parceria com o Guto, agradecer ao Uniavan. E é claro que a gente não pode deixar de agradecer algumas pessoas especiais, então agradecer a família, que é a base de tudo. Então eu deixo aí a minha homenagem à minha pequena e à minha esposa, que eu até me emociono, por isso que eu deixo para o final, porque se eu falar no início da palestra, eu caio em choro. Agradecer a elas, realmente, tem a fotinho dessa linda. Além disso, a gente é fotógrafo de evento também, de certa forma, porque olha só que gracinha que ficou na tela. Meu Deus, sou apaixonado. Te amo, Laura. Então tá aí. E também, opa! Um pai babão cheio de fotos. Super babão, aí, mas né? olha só que tem uma foto bonita agora. Para quem não conhece, minha filha, minha esposa, que são parceiras aí minha há muitos anos. E tudo que eu tenho na odontologia hoje, eu devo a elas, e mais pessoas, é claro, mas elas estão nessa caminhada aí com a gente já há muito tempo, então fica uma homenagem também para elas nesse momento aí. Show. Vamos lá. Show. Seguindo. Já botou, né, o link lá. Já né? botei. É que eu não vi passando. Mas Já botei o link ali. É só ler. Vamos lá. É só fazer leitura lá então. Ou Só entra no escanear. site ou entra em contato com nós. Beleza. Encerramos aqui o dia de hoje. Obrigada aos professores, né? Só Obrigado. elogios ali no YouTube, também no Instagram. E convido a todos a não perderem a programação de amanhã, lembrando que começamos às 16 horas, tá bom? Até lá, boa noite. Valeu. Tchau, tchau.